Meu nome é José Vicente da Silva, conhecido como José Olavo, ou Zé Olavo. Nasci no dia 1º de setembro de 1950, sítio Barriguda, município de Junqueiro, Alagoas. Zé Olavo porque eu sou filho de Olavo. O nome do meu pai chamava-se Olavo. Conheci por Zé Olavo. Até os meus 20 anos. Depois, com 20 anos, eu fui a São Paulo, mas lá só fiquei... Não cheguei nem a 2 anos. Os pais do meu pai eu conheci, o pai da minha mãe conheci. Agora, a minha avó mesmo, nós não chegamos a conhecer, não. Ela morreu antes da minha mãe casar, por parte de mãe. Essa não. Agora, conhecemos a segunda avó, que meu avô casou de novo, e a segunda avó foi a que nós conhecemos como vó. Isabel Maria da Anunciação. É a mãe da minha mãe mesmo. Depois a outra era Maria Agostina Costa, foi a segunda esposa dele, meu avô. José Vicente da Costa. Tudo agricultor. Ele católico, sempre ia à igreja, ou em Junqueiro, que ia mais distante, ou uma missa de mês em mês, uma capelinha pequena que tinha lá no sítio. Do meu pai era Pedro Martins da Silva, conhecido como Pedro Rita, por causa da mãe dele, que chamava-se Rita. E ela, Joana Maria da Conceição. Tudo agricultor da casa. Feijão e mandioca e milho são as lavouras que plantavam. Depois veio algodão, consumo e vendas. Meus pais chamavam-se Olavo Martins da Silva e Ana Vicente da Silva. Ele foi uma história muito estranha. Meu pai admirava ela e falou com meu avô, pedindo ela casamento, sem nem saber se ela queria. Mas ela que aceitou, como na época era o modo. O pai chamou ela, apresentou a ele, perguntou se ela queria casar com ele, e ela disse que sim. E ele deu só um mês ou 2, uma quantidade de tempo para fazer o casamento. Foi feito o casamento simples, sem festa, e foi morar numa casinha humilde. Depois, a família foi crescendo, nasceu a primeira filha, que chama-se Alaide. Minha mãe teve um problema de saúde seríssimo. Depois quase morreu, mas depois Deus encaminhou que apareceu um médico, doutor Judá, aliás, lá em Junqueiro. E ele teve o contato com o prefeito e ele mandou levar-se ela. E ele passou um remédio que foi um santo remédio e ela ficou boa. Aí foi quando eu vim e nasci, criava algumas vezes. Um certo tempo ele tinha um gadinho, já tinha certa condição de vida, e ele inventou de comprar um caminhão, e esse caminhão comeu tudo, quase só não comeu a gente, mas o resto, ele comeu o gado, comeu o que ele tinha todinho. E depois ele vendeu o caminhão, o cara nunca pagou, acabou-se, de modo geral. Ficou com uma vaquinha para tirar leite pra gente, só uma. E dessa aí ele era um herói mesmo, batalhador, homem da roça, mas mexia com as compras de farinha, que na época era comércio, farinha para vender nas usinas, matavam a rede na usina Sinimbu, no meu tempo. E depois, aí foi adquirindo as coisas. Na época, couro de bode, que tinha comércio. Em Arapiraca, os compradores eram o Zé Mota e o Leôncio Fernandes. E esses 2 homens, esse tipo de comércio, couro de bode, secava, espichava ele para ele ficar secar e tinha os procedimentos. Vendia o couro de boi, ele tinha uma salgadeira, salgava do boi que ele matava e comprava de outras pessoas e salgava, depois vendia ali, aí ia para o curtume e o curtume fazia o resto dos preparos. Vendeu também para o Adelmo Pereira, de Junqueiro. A energia isso aí era um bicho. Se eu visse uma lâmpada, estava correndo, pensando que era o mundo vinha se acabando. Era a lamparina, que chamava candeeiro, lamparina, da maneira que quisesse. Conhecido mais por candeeiro, com querosene. Aí tinha os procedimentos, nas vendas ou nos comércios. Mas tinha aqueles botequinhos que vendia querosene, que é o óleo diesel hoje. O gás limpo que chamava, vinha em lata, já era mais, dava uma luz mais
melhor qualidade, e não tinha também aquela fumaça que atrapalhava assim a respiração de alguém. Naquele tempo não tinha negócio de respiração, não. Quando morria, porque faltou, como é que dava o nome? Eu esqueci. Tinha um nome definido, ou falta de ar. Tinha negócio de pulmão, adoeceu do pulmão, não. Tem que vir cheio de qualquer jeito, matava o cara e pronto. É um vento ruim. Principalmente começa pela família. Se tivesse eu conversando com você aqui e viesse um filho para passar aqui ou qualquer coisa, dê licença. Passava, fosse o filho, mas não ficava naquele vai e vem, não. Ficava para lá. E se voltasse, bastava ele olhar aqui. Pronto, ele já voltava. Ou se passasse, não voltava mais. Ficava para lá até terminar a conversa. Esse olhar era querendo dizer que não era para estar passando para lá e para cá. Depois tinha conversa. Você viu que eu estava conversando com aquele cidadão. Então, olha, vou só dizer a você que outro dia não faça aquilo que você fez. Você foi, voltou, e não pode. Na hora que eu estiver conversando com um homem, assim, um amigo ou uma pessoa diferente, ali deixe terminar a conversa. Quando a conversa terminar aqui, a passagem livre, então você passa. Tinha algum dos pais, não era todo, não. O meu pai, ele não era de bater nos filhos, não. Bastava uma bronca, era mais do que uma pisa. Eu mesmo nunca levei uma pisa dos meus pais, só da minha mãe. Minha mãe, às vezes, dava uma chinelada, tinha um cipózinho fino que era doedor, fiz essas coisas erradas, passava por esse castigo. O que eu lembro, uma delas foi que eu fui para cada um tio e tia, o tio era irmão da minha avó. E eu fui lá sem dizer a ela que eu ia e demorei, custei a voltar. Quando eu cheguei em casa, ela já vinha me encontrar, estava na casa do tio Verdiano. A gente não chamava nem Veridiano, chamava Dandã. Nós estávamos na casa do Dandã. Mas você falou que ia e demorar esse tempo, essa quantidade de horas, tempo, bora para casa. Aí, mas no caminho mesmo, ela não deixou nem chegar em casa. Deu umas 2 lapadas assim nas pernas, um cipózinho doedor miserável. Que eu guardei, né? Não fiz mais nunca. Na hora da refeição, todo mundo com sua roupa normal e sem o chapéu na cabeça. Falta de respeito, diferenciado. Mulheres bem vestidas, se mostrasse a barriga já não estava certo. Se a roupa, no máximo, tinha que ser abaixo do joelho um pouquinho, ou não é que nem a de hoje. E nem hoje o filho vem, se o pai ou o outro não sair da frente, eles passam por cima. Você dizer, meu filho não dá certo, ou minha filha não dá certo, e ela, eu sou dono do meu nariz, pai, eu já sei o que eu sou. Graças a Deus, aí a saúde foi boa e continuou, que foi 18 filhos. Primeiro foi a Laíde, segundo foi eu, José, Cícera, conhecida por Silene, mas era Cícera. Depois veio 2 gêmeas, foi Maria do Socorro e Maria do Carmo. Depois teve 2 que essas morreram recente. Veio Maria, depois veio Marlene, aí depois veio o Abel, falecido, João, veio Hélio, que também faleceu novo, veio Neuza, Olival, Ivone, Vânia, Cláudio, Cleonice e Antonina. Tinha uma senhora, olha, a nossa parteira, que foi a parteira que pegou aqueles meninos da região ali, muitos meninos, não foi pouco, chamava-se Guilhermina. E a nossas mães ensinavam a chamar mãe Guilhermina. A gente não tinha a língua boa, chamava mãe Guilhermina. Essa senhora não sabia nem o que era um A. E ela fazia os partos, Deus deu o dom a ela. Se morreu alguma mulher, não tinha nem conhecimento nesses procedimentos. Da nossa casa, da nossa mãe, ela foi parteira foi 18 gestação, e só a Antonina, que foi aqui em Bananeira, o Cláudio e poucas pessoas que veio outra parteira que já tinha falecido. Ajudava. Eu não tive infância. Eu vesti muita roupinha de saco, a camisa, a calça. Depois a mãe pintava ela de amarelo, tinha o jeito dela. E parecia um canarinho, amarelinha, a roupinha bonitinha. Aí eu já me achava com aquilo. De saco.
Cueca aquilo é negócio de artista. Todos os dias, depois do domingo, que é o dia da festa, de quem poder passear ou jogar bola ou quem fosse. Eu não sei de onde eu chuto uma bola, que eu nunca joguei bola. Já treinei em Pinhão, brincando com um menino, mas eu sou da minha época, Chimbra, trabalhando, ajudando meu pai a amarrar uma ovelha, que eu podia fazer, segurar assim na corda do animal para ele botar a carga. Eu com vontade de trabalhar já, não dava. Só a trabalho, a serviço, né? Nessa época não era nem cavalo, era burro, carregando carga para levar para as usinas, carregando tijolo, porque ele tinha uma oleria para os pontos do carro pegar, e daí por diante. A água da minha época era nascente, mas a nascente que lá tinha bastante água, que a água jorrava assim. Eles colocavam, vamos dizer, um pedaço de madeira, para dali para trás ficar a água limpa, para se precisasse pegar para o consumo, beber, cozinhar tudo bem. E aquela que jorrava fora, aquela era água de lavar roupa, animal beber, e daí por diante. E a gente ia ver nos potes, com a distância, chamava pote, de barro. O purrão era de guardar a água ali já para uso, para trazia nos mais pequenos, que eu tinha um ódio bravo quando a minha mãe mandava beber um pote d'água, porque eu nunca aprendi a carregar água com aquele bicho, só vinha me dar uma nas minhas costas. E eu com vontade de estourá-lo no chão, mas quebrasse, o caso era diferente. E daí por diante, era trazendo para casa. As mulheres pegavam as roupas, ou numa bacia de alumínio grande que tinha, da época, quem podia comprar, e não fazia um amarradinho, não fazia um fardo, jogava na cabeça e ia para a fonte, no lugar de lavar. Lá tinha uma pessoa trazendo a água para fora, se fosse para pegar daquela água que era considerada a boa, trazia numa vasilha para fora dali, para não voltar para aquele ambiente. E ali tinha uns pedaços de tábua para de cada um tinha a sua para fazer os procedimentos ali, assentado, acocorada. Não tinha esse lazer de hoje da mulher ter as suas máquinas, seus tanquinhos, seu tanque manual, que tem hoje, a torneirinha abriu, está tudo ok. Sabão de sebo, que elas mesmas fabricavam, de carrapato, falado, que é a mamona. Eram as heroínas, as mulheres. 5 horas no máximo tinha que estar de pé, fazer um fogo com lenha. Se fosse na época da estiagem, do verão, as madeiras tudo sequinhas, era fácil de fazer o fogo. E no inverno era muito mais difícil, tinha que colocar querosene para a madeira pegar e criar lavareda, para poder fazer o café, tudo, panelas de barro, panela meia graúda, assim, as panelas grandes, a panela do cuscuzeiro grande. Tinha do café, tinha da carne, tinha do cuscuz, tinha do feijão, e daí por diante. E tudo tinha que ser para 6 horas, 6h30 já está colocando dentro da barriguinha a comida para partir para a roça. Cuscuz no cuscuzeiro, no pano. A mulher já tinha que ter preparado a massa ali, ou o esposo, dependendo do jeito, do comportamento de olho, do entendimento. Se fosse comigo para relar o milho, aquele é pedido, que eu não sei relar, não gosto, nunca gostei, nunca relei milho. Agora, daquele moinzinho que depois apareceu, eu sim, aí eu já ajudei a minha mãe. Ralado, gostoso, que nem cachorro comia, porque não sobrava. Para 18, e fora os trabalhadores, que o meu pai, na época, quando tinha trabalhador, ele dava o café da manhã e o almoço. E tinha que cozinhar para essas criaturinhas tudinho. O café era preparado em casa. Me cansei de ver a minha mãe comprava o café em grãos, com a casca, dava um sol nele, para pisar ele num pilão, para tirar a pele, aquela casca, despopar ele, tirar, colocar na panela, que dá o nome de tacho, o tacho de torrar café, ou caco de torrar café, que era uma vasilha meia diferenciada. E ali colocava o café, certo ponto colocava o açúcar, preparava ele, quando ele estava no ponto de tirar dali, tirava do fogo, preparava um local ali,
jogava um pouquinho de cinza para ele não grudar embaixo no piso e derramava o café ali. Aí quando ele esfriava, tirava dali, passava a mão no lugar da cinza ou um pano, mas sempre era a mão mesmo, já tirava a cinza, pisava no pilão de novo para transformar ele em pó e dali ia para a panela quando fazia o café, muito gostoso. E era longe, quando estava tomando café, era aquele cheiro que no final alguém da casa queria aqueles granitinhos, aquele que grudou aquele tacho de fazer o café, daquela panela, de torrar, para comer um pouquinho daquele bicho. Aí depois o café era um café forte, que não crescia nem muito café para fazer o café, preparar, e o açúcar pronto, era preparado, industrializado. Fui. Perto da nossa casa, bem pertinho, tinha um outro irmão do meu pai, casou com uma moça por nome Rosa Barbosa de Oliveira, parece, se eu não me engano. Era professora, que eu dou o nome dela de Heroína. Ali estudava do ABC, que hoje não tem um livrinho ABC, cartilha, que era com o desenvolvimento, mais primeiro, segundo e o quarto ano. Tudo numa sala ali, cada um com sua diferença de ensino e cada um com a sua qualidade os procedimentos que ela fazia. Sem um quadro, as bancas eram um banco para a gente sentar. E ela tinha um filho muito danadinho, que é um José, meu primo. E a gente foi essa, a minha escola foi essa. Tinha, mas ela também não era de estar batendo, não. Ela era da bronca, mas eu nunca levei uma palmatorada, nem nunca dei também. Porque na época dos meus pais, ele contava que era assim, a professora reunia assim, vamos dizer, 5 ou 6 alunos para ela fazer uma pergunta ou mandar ela ler aquele termo ali e ler. Ou ela partir para a parte matemática, tantas vezes tanto quanto é. Perguntava a mim. Se eu soubesse dar a resposta, bem. Se não, perguntava para você. Tantas vezes tanto, já mudava. Se você desse a resposta, bem. Se não, passava para o outro. Se no final ninguém respondesse, só fosse eu que respondesse, aí ela dizia, tanto, chamava bolo. Tantos bolos na mão de fulano, tanto na mão de fulano, tanto na mão de fulano, tanto na mão de fulano. Aí você ia dar, ou se só fosse de um para o outro, tantos bolos de fulano aí. Ele quem ia bater, o aluno, quem ia bater no outro aluno. Era Margos. A tia Rosa mesmo, que era a minha professora, foi a minha professora, o esposo dela, que era o Amabile, era bom de matemática, letra manuscrito. O Amabile era bom. Aí, quando ela não respondia, a minha mãe falava que ela tinha uma mão, ela era branca, uma mão branquinha, ele dava palmatorada nela que a mão ficava vermelha e a água do olho saía. Era malvado. Então, e também se o outro pegasse ele, descontava. Sempre se chamava até casa de taipa, né, de tijolo, feita de madeira, fazia as paredes com barro. Não era pedreiro, não. Chamava-se carpinteiro para armar a casa. Depois fazia ali os procedimentos, instrumentava, envarava e tapava com um barro apropriado. Piso feito de barro, ali apilava com... chamava-se cepo na época. E era tudo simples. Para comum mesmo. Tinha só a qualidadezinha para não desse o bicho na época, cupim, como chamava. Mas é simples, não tinha qualidade não definida. O barro era um barro, tirava a areia e daí já dava um barro na cavagem ali do lugar que ia tirar. E ali ia molhando, traçando, preparando, como se fosse uma massa para tijolo. E ali juntava, tomava uma cachaça e uma comida para eles, e para encher a parede do barro, eles chamavam, tapava assim, era uma festa naquele dia, um carregando água, outro cortando, fazendo barro, outro carregando o barro, outro tapando, e era uma festa naquele dia e pronto, se ajudavam uns, se ajudavam os outros. Eu jogava o barro ali e saía pisando e cantando e fazendo a festa e reunia a turma ali.
Mais difícil que não tem que querer trabalhar, só se for as empresas que já tem os funcionários, e os funcionários nem valorizam porque não quer fazer o trabalho. Tinha sua casinha, humilde, mas tinha. Para farinhada, se juntava sempre. Quem tinha uma grande quantidade de mandioca para fazer a farinha, tinha as trabalhadeiras. Agora, se fosse só para o consumo, se reunia, uma semana para um, outra semana para outro, fazia aquela farinhada. Mas quem não tinha, aí tinha, além da família, chamava umas mulheres para raspar a mandioca, tinha os trabalhadores arrancando, outros transportando para cá de farinha em costa de burro, sempre eram os burros que trazia. Aí vinha os homens numa roda que tinha, da cá de farinha, puxando o braçal, e uma pessoa lá, a mulher lá adiante, tinha a engenharia deles, moendo a mandioca, transformava em massa, daí ia para a prensa, imprensava, prensa manual, que hoje é diferente, tudo. E daí tinha o forno, tinha o mexedor, lenha, colocava fogo debaixo do forno. Quando ele estava a temperatura, começava a jogar a massa e o mexedor já ia fazendo os procedimentos, jogando a massa para frente e para trás para ela não grudar nem embolar. Tinha o profissional para aquilo, para transformar na farinha. Tem dois tipos, farinha doce e farinha azeda. A doce era que é para moendo a mandioca e já transformando ela na farinha. E a outra era, pegava a massa, armazenava lá no campo e ali ele ia passar, dependendo do tipo de que quisesse, se ela fosse só, como chamava, dormida, era de 2 dias no máximo. Tinha que fazer a farinha. E aquele que fosse para ser azeda, deixava lá 15 dias, 1 mês, depois transformava ela em farinha. A azedade mesmo, porque ela é escura. Era aquela que trava quem não tem costume, quando colocava na boca, ela chegava a juntar. Travava a boca de azeda, que é a farinha gostosa para quem gosta comer com peixe, que é em primeiro lugar, depois ou numa buchada, mas especialmente para dar certo, como o povo gostaria, é peixe. Fazia uma cantoria, cansei de ver os homens aqui no meio da roda, que não era para ganhar dinheiro não, é só a tradição deles, ter um café, uma cachaça, um pão ou um beiju de coco, que aí é gostoso. E ali era para eles e pronto. Fazia farinha, muitas, assim, uma semana ou 2, sei lá, de farinhada, para uma parte ficava em casa, armazenada para comer durante o ano, e a outra era vendida. Um peixinho, um bacalhau. Tradição bacalhau. Bacalhau melhor de preparar e é gostoso. Tinha o bacalhau com o nome de Terra Nova, que hoje esses bacalhau, com 15 dias, se ele não estiver num lugar refrigerado, ele está todo vermelho, que dá o nome, está trincado, ele fica avermelhado. O Terra Nova vinha numa barrica, e todos eles vinham numa barrica. Agora o Terra Nova é diferenciado. Você comia ele aqui sem assar, ele soltava assim, a frepinha, gostoso. O coração que foi feito, é que ele estava numa salgadeira. Hoje é um peixe salgado, nem tem o sabor do bacalhau, nem ele faz isso, se você pegar ele assim, quebrar e soltar as freipas. É diferenciado e bem mais caro. O beiju hoje eles vendem na feira, na cidade, um beijuzinho. Naquele tempo era um beiju grande, colocavam a massa, depois no forno mesmo da casa de farinha. Colocavam o coco no meio, cobria com outra massa, já temperada a massa ali, e deixava ali, e ali ele cozinhava. Era mais uma macazada. A macazada era misturada a goma, a tapioca, com a massa que dá o nome de tapioca, que também na época chamava-se goma. E misturava com a massa e o coco e cozinhava, depois ela fica meio borrachenta, mas é gostosa. Tudo feito ali, se quisesse fazer para homenagear os homens que estavam ali, os presentes, aí comia ali, com aquilo lá. Não, o bacalhau não sei porquê. Mas ali era um bolo, vamos dizer, de mais qualidade. E ele tinha um tipo de música para cantar nessas festas da casa de farinha, mas eu não dei muito a música não, só que era a música do Luiz Gonzaga na época. Já tinha o Luiz Gonzaga, que era o
tradicional. Depois tinha uma senhora por nome de Rita, que rezava de maus olhos. E eu tenho conhecimento que um dia, uma época, eu já era uns 14 anos mais ou menos, eu peguei os boi que eu fui carreiro, eu fui motorista, carro de boi. E eu fui pegar uma carrada de um cidadão e um homem, e quando eu soltei os boi, o boi comendo boca cheia lá no pasto, e um homem observando. No outro dia o boi estava doente, rolando no chão, assim que nem cavalo. Deitava, levantava. Aí eu lembrei da mulher, fui lá na casa dela, chamei, e ela veio, rezou. Quando ela terminou de rezar, o boi levantou e foi comer. No outro dia ela veio só para completar, e o boi já queria pegar a gente, mas eu já sabia que o boi era assim. Fui prevenido e defendi, e deu tudo certo. E outro senhor de mordido de cobra, que ninguém acredita muito em reza. Mas esse senhor, já aconteceu no meu curral, 2 vacas. Uma que eu pensei que ela ia morrer mesmo. Estava lá caída, queixo topado no chão, deitado sem poder levantar. Vim, chamei ele rezou. Quando a cobra morde, priva, trava ali o animal, nem defeca, nem urina, parou tudo. Quando ele chegou, ele disse, essa vaca era para ter sido feita a cura ontem. Mas vou fazer o que está na mão de Deus. Ele rezou na vaca, quando acabou de rezar, a vaca já começou a urinar deitada. Ele foi embora e ela ficou, aí ela urinou. Eu pensei, isso vai dar certo. Daí a pouco a vaca tentou levantar, não deu certo. Aí ela tentou levantar de novo, eu ajudei a vaca, assim peguei na rapa da vaca, ela levantou-se. Quando ela terminou de levantar, ela ficou tombando, eu segurei ela aqui encostada na tábua do curral, para ela não cair. Ela urinou, defecou, fez tudo que tinha que fazer, ficou ali tremendo, mas se equilibrou, depois fez sair, caiu. Aí eu vim e falei com ele, não, pode dar um soro, pode dar um soro. A vaca levantou e viveu. Então é a história que outra senhora também, tinha aqui a dona, esqueci agora o nome, ela, uma vaca que estava toda tremenda assim, não estava caída não. Ela foi lá, rezou, quando acabou de rezar, a vaca veio, se equilibrou um pouco, já veio para o coxo, veio comer. Tudo história da reza, né? Se devesse, mas era só para os grandes fazendeiros. A gente não tinha conhecimento não. Hoje a gente tem já um certo conhecimento que fala. Tem pessoa, que na Arapiraca tem um que eu conheço, que não é formado, mas é praticamente um veterinário. É o Geraldo. Trabalhou na Coagro, hoje está com o Noé naquela loja dele ali perto do roçado, que ele é um cara entendido. E um dia eu chamei um veterinário para fazer um cesariano na vaca. Quando terminou, ele cobrou o preço da vaca. Aí me vieram ver se eu tinha uma pessoa, um veterinário, eu digo, chama o Geraldo, que é bem mais barato, e ele faz tudo isso aí. Veio o caso, quando chegou o caso, disse, a doença da vaca é essa, o bezerro está cheio de água, não tem condições de sair. Aí pegou um canivete, olha aí, colocou dentro da mão, foi lá dentro da vaca, furou a barriga do bezerro, tirou o líquido e tirou o bezerro fora, só o couro e os ossinhos, que ele não evoluiu dentro da barriga da vaca. E para essa vaca ficar boa, você tem que dar 2 vacinas, SS, que ela vai parir. E aconteceu. Ele deu uma vacina, voltou, deu a outra, e a vaca pegou o cria e teve outro bezerro normal. Então, um cara que não tem estudo, mas deu o dom, inteligência. Meu pai comprou o primeiro rádio, chamava o nome de Nordson, na loja do padre João José Delmo Pereira, que era irmão, lá em Junqueiro. E nós morávamos numa baixada, numa grota lá, e fizeram uma antena parecendo uma torre. Eram duas apoios, assim, 2 madeiras grandes, emendadas, e em cima tinha um fio, e descia um fio para chegar no rádio. E esse rádio era uma festa na casa do pai, juntava muita gente no domingo para observar, ouvir a música ou missa.
na Semana Santa, passando a Paixão de Cristo, a mulher da época ali junto, assistindo o rádio e chorando pelo que estava ouvindo, né? E teve uma vez até que 2 violeiros famosos na época, era uma fama, o violeiro repentista, cantando ali e a mulher e os homens olhando. Como é que cabe 2 homens dentro desse rádio? Pensando que era diferente. A rádio a pilha, tudo a pilha. Depois apareceu a radiola, a pilha também, que só dava para um cantor tocar uma música, tinha que comprar outro carrego, 6 pilhas. Mas era a radiola, o rádio, depois veio a radiola e daí por diante. Ela, quando tocava com a pilha, ia ficando cansada, aí ela já começava a arrastar, querendo chorar, já tinha que comprar outras pilhas. Tinha que ter uma associação com a fábrica de pilha. Meu pai comprou aqui em Bananeira uma TV, aquela de tubo que passava meia hora para ela começar a aparecer a primeira imagem. Era tanta da gente para olhar aquela televisão. Que a primeira televisão que eu ouvia falar que ia aparecer uma televisão foi em Junqueiro, numa festa de Natal, lá em Junqueiro, na casa do Teófilo Pereira. Ele botou de frente com a janela que a festa transformou na frente da casa dele, de gente, para olhar. Não deu nem para eu olhar, ele vou embora daqui, que aqui não vai dar para mim não. Tanta gente na frente para assistir o que estava passando. Então, tudo é coisa do passado. Primeiro, no dia, até eu lembro o dia que eu fui. Era marcando, ficou na marcação, porque eu saí, meu pai ficou só. Se ele chorou, depois que eu saí, porque eu fui o braço direito dele. Até 20 anos eu fiquei ali trabalhando para ajudar a criar os outros. Com muita responsabilidade, que ele mandava eu ir fazer pagamento de algum boi que ele comprou e me dava dinheiro, vai pagar fulano de tal, que esse dinheiro é o boi dele. Vai pagar isso que foi de um carteiro ou um pó de cabra, ou uma cabra, o que fosse que ele tivesse comprado. Eu ia pagar, vai pagar a fulano de tal, que foi um porco. E daí por diante. E farinha ou feijão que ele comprasse. E mandou, depois eu passei a ir matar no lugar deles, na ausência de Nimbuco, ser machante, cortar o boi lá na usina. E eu sabia quando o boi ia andando na perna. Eu fui até uma vez, eu fui à usina trazendo um boi. Agora, se eu tinha pecado, eu paguei naquele dia. Eu tinha alguns pecados já, né? Naquele dia eu paguei, porque no caminho, a água do olho correu quando eu vi ele passar numa caminhonete, que já passou uma caminhonete, carregada de feijão, e eu tinha que chegar com o boi até lá, esse local, faltando uns quilômetros. Foi depois de Luziape. Ele passou por mim e eu fui carregar o boi até lá, o sofrimento. Cheguei a pulso mesmo, que dava muitos quilômetros, um boi só. Uma casa de uma para outra era uma distância braba, puxando na corda e o boi acompanhando, e outra pessoa tangendo atrás falando, e o boi seguindo até chegar no ponto de matar o boi. Mas ficou marcante essa. Aí com 20 anos eu fui para São Paulo. Fui a São Paulo, digo, vou conhecer o mundo, porque eu não sei de nada. Aí cheguei lá, na casa do meu avô já estava lá, morando lá, Zé Vicente. E eu fiquei na casa dele mas não consegui arrumar um trabalho na região dele. Arrumei um trabalho na região que já tinha outros parentes morando em Santo Amaro, que ele morava em Guarulhos. Aí eu fui para Santo Amaro, para a região de Santo Amaro, e lá eu consegui um trabalho. E trabalhei numa fábrica vagabunda, não valia nada, não valorizava os funcionários. E depois mandaram embora 6 funcionários, tudo por justa causa, sem ter feito nada. Aí eu mesmo botei na justiça e já recebi o meu. Depois fui trabalhar em outra fábrica, outra indústria, e de lá eu vim embora. Porque foi quando o meu pai carregou um irmão meu que estava doente para ver se lá tinha um tratamento melhor, e ele chegou a falecer. E aí essa foi outra história marcante na minha vida. Eu sem nenhum centavo, estava com um mês que eu tinha entrado nessa outra fábrica. Aí eu fui lá nessa fábrica, contei a minha história, precisava de 300 cruzeiros, na época era cruzeiro, eu ganhava 300 para fazer o sepultamento dele. Contei a minha história toda e ele me adiantaram o dinheiro. Me adiantaram o dinheiro e eu comprei as coisas, velei ele lá na Santa Casa de Santo Amaro mesmo, numa sala, paguei uma taxa. E dali foi
no outro dia foi o sepultamento. E quando eu trabalhei um mês, eu paguei a minha conta, o adiantamento que a fábrica deu. Trabalhei mais um mês, eu fui doido, eu pedi as minhas contas. Ele, rapaz, vá não, eu digo, eu vou embora, não quero mais ficar aqui não. Aí vim embora para casa e comecei a minha vida. Fui para a roça, saindo daqui uns 6 quilômetros para ir lá plantar um fuminho na terra do meu avô. Meu pai tinha arrendado uma terra ali, tinha um terreno lá no sítio, mas depois foi que ele vendeu e comprou aqui. Aí daí eu comecei, fui trabalhando, fui começando a vida. A Joanete, 73, eu conheci ela. Ela morava na Rua Estudante, ela, e eu morava aqui, nós conhecemos. O conhecimento, ela passava lá, eu estava na época, os pontos dos nossos carros se encontrar para vir embora ou deixar os passageiros, que era em caminhoneta, era ali no Colégio Bom Conselho. Então nós ficava ali, os passageiros, meu pai já tinha uma caminhonete, já carregava passageiro. E ali era o encontro das pessoas. E ela passando para casa, às vezes, eu via pelas duas vezes, mais vídeo passando. Mas o encontro mesmo foi aqui no sítio Peleve Velho, na casa de um irmão dela, que já tinha um conhecimento com ele. Ele disse, vai lá na São João, agora vai ter um bailezinho. Vem as minhas irmãs, vem umas meninas lá de Arapiraca. Vai para lá para a gente brincar. Era José, mais conhecido por Juca. Era Juca Correia. Aí eu fui, até meu pai foi também, fomos no carro dele. E quando nós chegamos lá, já estava o baile começando. Aí tinha que pagar uma quantidade para dar para o sanfoneiro, né? Chamavam uma cota. Fazia, cada um dava seu trocado ali, juntava um dinheiro para o sanfoneiro e a equipe dele. E lá, quando eu avistei ela, e ela me ganhou, né? E com o olhar dela disse, lasquei-me agora. Agora eu vou casar, que eu já tinha tido uma namorada pela aí. Era até bonitinha na época, e a menina queria namorar comigo, e eu namorava. Aí quando eu vi ela, se olhamos, aí eu já vi que era ela, a pessoa ideal. E aí nós fomos dançar junto, e começamos o namoro. No outro dia, ela foi para o trabalho dela. Em seguida, ela ia sair de férias, ia para casa de um padrinho e tio, e outro tio que morava lá, e a família, os primos, em Rio Largo. Ela mandou um bilhete para mim, aí foi que eu lembrei, disse, foi ela que mandou. Aí ela chegou, já tinha o dia marcado que ela ia chegar, eu fui lá na casa dela, a minha sogra, daquela mulher positivo que tinha de dizer, dizia na cara do sujeito. E o meu sogro não, meu sogro era aquele homem calmo. Dele era Antenor Feliciano da Silva e ela Maria Correia da Silva. Aí eu cheguei lá para me apresentar, que eu queria namorar com a filha dela, e ela já foi logo direto, disse, aqui é assim, assim, assim. Não sei, aquele negócio de estar muito, muito aproximado, muito cheio de rebolo, querendo aparecer, mas também eu não era desse tipo. Sempre fui uma pessoa que eu sabia o meu comportamento. E daí começamos o namoro. Todo domingo, quando eu ia lá, tinha missa no Colégio Bom Conselho. Ele, principalmente o meu sogro, muito católico, e também ela. E elas iam para a missa, e eu ia com ela. E lá nós assistíamos a missa, lá no pátio do Colégio Bom Conselho, como você deve ter um certo conhecimento. E aí por diante, sempre foi essa rotina, e eu sempre respeitei a casa, e ela e todos. E ganhei crédito, no namoro sempre a gente estava junto. Agora, aquele respeito de não estar, aquele negócio de estar beijando na frente dele, não. Se fosse para dar o beijo, tinha que ser escondido, que ele não visse, nem sonhasse, né? Se soubesse, minha sogra dava um chega para lá no cara. Eu sabia que o procedimento dela, o jeito dela era diferente. Aí nós vamos, eu fiz esse barraco aqui, que era bem mais simples, mas já era considerado um palacete para mim, que eu não tinha, e com a graça de Deus eu fui trabalhando e construí. E daí o primeiro móvelzinho que eu fui comprar, eu só tinha 3 mil reais na época. 3 mil cruzeiro na época, 3 mil e pouco. E quando eu fiz o orçamento, numa loja até da Bahia, o quarto e uma mesa, sofá não.
fiz o orçamento das coisas que eu ia comprar. O fogão, nós nem falei fogão, porque o padrinho disse que ia dar o fogão, que era o chefe dela lá do escritório, que não queria nem que ela saísse. O escritório era lá próximo à casa dos idosos, ali naquela esquina. Compra de folha de fumo, que chamava-se Amerino Portugal, porque o dono era português. O seu Mauro e o Zé Alves, que era o gerente geral da empresa. Folha de fumo, tinha sapato e bacheiro, que na época tinha comércio. O Zé Alves perguntou se ela queria uma geladeira ou uma televisão. Ela me perguntava de que pega a geladeira, televisão, depois a gente vamos trabalhar e vamos comprar. E o fogão foi ao outro senhor, do Amerino também, que deu o fogão. O bujão foi a minha mãe, tinha 2 bujão, me deu um. Batalhar para comprar o móvel, eu fui comprar o móvel, cheguei lá, só dava, era 7 mil, era 8 mil e pouco. E eu só tinha 3 mil. Eu digo, rapaz, é o seguinte, está feito o orçamento, pode rasgar, porque você... Ele disse, não, mas você arruma um afiançador. Eu disse, quem? Porque se eu trouxer que me conhece, você não vai vender, porque ele não tem conhecimento aqui. E seu Adão Pereira, seu Zé Alexandre, ele não me conhece. O meu jeito. O Bananeira, Severino Bananeira e outros, eu não vou atrás não. Se você confiar em mim, quiser me vender, é comigo mesmo. E se não quiser, tá aí o móvel. E eles acreditaram e venderam. Venderam, joguei logo em cima do carro, eu vou carregar, não sei que se arrependa. Dei a entrada e o resto ela foi tirou o direito que ela tinha e me ajudou a pagar. Todo mês eu pagando tanto, e tanto pagamos. Ficamos quitados. Aí eu casei em 76, no início foi em fevereiro, dia 7. O casamento foi naquela igreja de Arapiraca, aquela casa simples. Não teve, para falar, não teve festa. Porque a casa do meu sogro era uma casinha pequena, humilde também, e lá foi a recepção. Só um refrigerantezinho, quase nada, um bolo, um pedacinho de carne para os padrinhos, uma recepçãozinha melhor para os padrinhos. Naquele tempo era 2 padrinhos para cada um casal para um e um casal para o outro. O dela foi o Zé Alves e uma senhora que acho que não era nem a esposa dele. E o meu foi um senhor que era também daqui de Arapiraca. Ele era baiano, mas vivia aqui em Arapiraca. E hoje ele já faleceu. E aí a mulher dele não pôde vir. Foi uma irmã dele que era dona daquela vidraçaria baiana ao lado da Coag, mas sendo já para descer. Era uma vidraçaria baiana. O nome dele eu nem sei. Quem veio foi a irmã do meu padrinho. Aí casamos, vinha morar aqui e daqui tocamos a vida. 4 filhos. A mais velha é a Sheila Maria Correia. O outro é José Charleton Correia. E eu tenho um casal que é gêmeos, Charles e Shirley. São esses os 4 filhos. Foi invenção da esposa. Ele disse que ele queria que fosse esse nome. Tá o seu critério aí. Você é quem manda. Todos dois começa com José Charles e José Charles. No Nossa Senhora de Fátima. Primeira Sheila, nasceu com 3,6 kg. O Charlinho, que é aquele Charlão, foi cesárea porque não teve condições de nascer. Cabeça muito pequena e nasceu com 5 kg. E os outros 2, foi os 2 gêmeos, teve que ser cesárea também, que nem sabia se era 2, que na época não tirou nem não fez nem a ultrassonografia. Pesaram 7,5 kg os 2. O Charles nasceu com 3,9 kg. E a China nasceu com 3,6 kg. Fralda de alguns aqui ainda teve. Quando não, a mãe tinha que lavar as fraldas dele. Tinha as fraldas apropriadas, mas tinha que ser lavada. Essa mãe Guilhermina mesmo, ela era uma pessoa muito humilde, muito situação financeira fraca. Minha mãe ajudava, que minha mãe tinha um coração muito bom, assim, de ajudar as pessoas. E a minha mãe dava feijão a ela, farinha, um açúcar, café, que naquele tempo era um tempo muito diferente do de hoje. As pessoas, cansei de ver a pessoa chegar, minha mãe chamava-se Ana. Ana, dá para você me arrumar aí um pouquinho de sal, que eu estou sem sal. A mãe dava, Ana, eu estou sem café, a mãe dava. Estou sem açúcar, a mãe dava um pouquinho, feijão. Então era assim, essas pessoas davam o que podia, ou uma quantia de dinheiro,
que era difícil, ou assim, coisa de alimentação. E eu fui partir para a roça. E o Zé Alves, que foi o padrinho dela, falou com a Agripina Alexandre, que era o prefeito, e ela formada em professora pedagógica, aí ela foi ensinar aqui na escola aqui da Bananeira, ganhando salário como professora e me ajudando também nos gastos, na alimentação. E eu parti para a roça, eu saí daqui de 4h30 da manhã, 5h, para ir lambicar canteiro, cavar canteiro, arrumava trabalhador, condição financeira pouca. E toquei a minha tarefa de roça e Deus estendeu a mão para mim, como sempre, Ele gosta de mim. O meu santo padroeiro, que é São José. No final do ano fiz uma safra daquela topada de fumo. Enrolei uns 3.500 quilos de fumo, tudo bom. Aí, em 75, eu perdi a minha safra. Foi muita chuva, largata, comendo fumo. Não tive safra, enrolei em 10 tarefas, que na época era o que eu enrolei. Se o fumo fosse ruim, ainda dava essa produção. Que quando eu vendi curado esse fumo, eu botei mais 150 quilos de fumo que eu comprei junto, e só deu 580 quilos de fumo a safra toda. Porque o fumo foi fraco em qualidade, em tudo. E eu já trabalhava com o banco, e eu fiquei devendo no banco. Não pude pagar. O dinheiro que o pai vendeu o fumo ao bananeiro, o bananeiro foi pagando parcelado e que não deu condições de pagar o banco, foi para lá. Eu tive raiva, porque o pai veio um negócio mal feito. Digo, eu nunca nem ver esse dinheiro, se eu gasto por aí. Agora me arruma dupla para trabalhar e algum dinheiro, fumo e algodão. Era a mola mesmo era fumo e algodão. Então eu vendi, e quando eu estava com o fumo dentro do curador, chegou o fiscal do banco, a minha procura. Procurando José Vicente, cadê que nem sabia quem era José Vicente? Aí, por acaso, descobri que era eu. Aí o fiscal chegou aqui, estou procurando José Vicente da Silva, estou aqui, pode falar. Eu sou o fiscal do Banco de Penedo e você ficou com a continha aberta lá, um débito. Disse, foi. Contei a minha história a ele, agora estou aqui com a safra boa. Quando eu vender, eu vou vender no dinheiro para ir pagar a minha conta. Pode sair tranquilo que você vai receber, o banco vai receber. Vendi ao Zé Alves mesmo. No valor, na época, eu lembro o valor, 32 cruzeiros o quilo. Paguei a minha conta do Penedo, sobrou dinheiro, paguei o meu débito que eu tinha pegado com meu pai. Aí no outro ano eu fiz outra safra boa. Muita gente. A feira começava ali abaixo do 15, daquela esquina ali abaixo da rua, aquela é a Boa Vista, né? Dali subindo e aquela travessa ali que saía, o final da não chamava a Rua do Carvão, até ali, de peixe, e daí por diante, o que era que tinha para vender, roupas, que tinha um caldo, um suco de maracujá, não era nem caldo de cana, um suco que era muito gostoso do cara que fazia, aquele pão doce de coco que hoje tem poucas padarias que faz. Tinha um embolador, tinha violeiro, repentista, que chamava. Quem quisesse ser enganado tinha também os espertos. Tinha os homens para tapear o cara com a cobra estreia dos dentes. Servia para tudo. Era grande. Aquela rua tudo era topada, até a Praça Marques. Ali lá de baixo, ali aquela parte de baixo. E aquela feira da rua, atravessa Pedro Correia. Subia ali pelo lado com a Caixa Nova, para Coagro, tudo era cheio de roupa, de coisas que vendia. E aquela ali da Pedro Correia era o Móveis, a Rua do Móvel conhecida. Que é ali onde é o Parque CC Cunha, descendo ali ao lado, quem vai subindo na Rua 15, depois, quando para chegar da Praça Luiz Pereira, descendo embaixo tinha até uma fábrica de vinagre, e ali tinha um terreno, um curral, que dava o nome de intendência, que não deixava os cavalos, pagavam uma taxa para deixar ali, cada um amarrado em seus lugares. Ali tinha uma delegacia ao lado, que era do cacetete mesmo, do pesado. E os carros de boi, tinha outros setores, que tinha carro de boi que eu nem não tenho conhecimento, não.
Tá na nossa época, a festa de Junqueiro, e a festa de ano lá. De Natal, a famosa era aqui, na Bananeira. Muita gente. A Bananeira ficava topada de gente. E os brinquedos que tinha, 2 brinquedos. 3, aliás. Eu sei que você não conheceu, um tal de curry. Tanto faz, ou curry ou tribulinha, era a mesma coisa. E era uma roda assim, que tinha um cara para empurrar aquele bicho cheio de gente ali. E sempre tinha um sanfoneiro tocando ali para animar. E uma que chamava onda. Essa já era mais sofisticada. Era uma que ela dava aquela subida e descida, rodando. E um lado que ela ia mais alto, mais baixo dava o nome de onda. Também empurrado por alguém. E tinha aquele miserável que chamava barco. Na corda, acabando com as mãos. Cada um querendo ser o mais bonito, mais bom, para ficar em pé e puxar. E acabar com as mãos, para quem subia mais. Era esse. Aí esse pátio aí ficava desocupado. E o povo enchia de gente ali, passeando, tomando um guaraná ou qualquer coisa, aqueles barzinho fraco. Pão doce e cajuína era o famoso. E abacaxi. Chupava o abacaxi no meio da festa. Festa de santo. Nossa Senhora Perpétua do Socorro, que é a padroeira daqui. Vinha a pé. Ia pro Junqueiro a pé. Não tinha nenhuma bicicleta. Ia a pé mesmo. Os amigos, aquela turma. As moçadas, tudo, mais os homens, porque as meninas naquela época não iam para onde ela queria, não. Nem o homem, quando obedecia o pai, não dá para você ir para essa festa, não. E não conversava, não, nem ficava, tinha abuso, não, parava e não ia. Respeito diferente, bem diferente. Tinha até um tio, um dos tios, irmão do meu pai, que era sanfoneiro. O bicho era um artista, toda menina queria namorar com ele, porque ele era o bom na sanfona, né? Fazia festa. Era o João Martins. Os outros da época, os rapazes, não tinham a oportunidade dele, né? Quando tinha outro sanfoneiro que era mais fraco do que ele, ficava por ali, quando ele estava vendo que tinha um de olho nele, com ele, aí ele entregava que toca umas musicazinhas para dançar com ela, e daí começava o namoro com ele. Assim, para as festas, né? Na época das festas tinham aquele grupo deles, 2 no pífano, tambor que dava o nome de caixa e os bombeiros, festa da padroeira. Isso aí já era depois que eu estava namorando com ela, que eu já fui para o cinema ali, em frente ao Banco do Bradesco. Era o Trianon, depois teve o Cine Triunfo, que é ali de frente à prefeitura, que hoje não é prefeitura, ali é o lugar que dança, Forró do Zé. O mais famoso era o Fumucultores. Fui mais para o Fumucultores. Ali era o cantor, quando vinha aquele cantor famoso, que nem Gerard Adriane. E teve outros cantores também. Eu lembro do Gerard Adriane. E teve outros. ABB. Já fui uma vez para a ABB. Acho que fui poucas vezes. Foi 1 ou 2 vezes. Já não devia a ninguém, aí sobrou um dinheirinho, 20 mil cruzeiros. E eu tinha um cunhado, ainda hoje está vivo, é o Aristeu, que também tinha 10 mil irmãos, aí se juntamos nós dois e montamos um comércio aí, que dava o nome de mercearia, com balcão, comprador pelo lado de fora e eu pelo lado de dentro. E daí comecei, depois o Aristeu quis ir fazer o seu comércio lá em Arapiraca mesmo, e eu paguei a parte dele, e toquei a minha parte, e essa mercearia foi muito abençoada. Fui tão abençoada, eu comecei a fazer as minhas comprinhas, assim, dia de segunda-feira, lá numa mercearia, era a Cerealista Arapiraca, ali próximo ao mercado público, que vendia muito chá, que era de frente àquele mercado, o supermercado que tinha ali de frente, próximo ao Banco Bradesco, estacionamento. Chamava-se Supermercado Brasília. O senhor nome de Valdemar, de frente com a mercearia que eu comprava. Todos os dias ela funcionava lá, mas eu só ia no dia de segunda, pegando uma carona com meu pai, que eu ia na caminhoneta dele e voltava, trazia minhas coisinhas, e era o dia de feira, umas coisinhas poucas. E quando eu fui comprando toda segunda, eu ia lá, comprava, fui aumentando, um dos dias aumentei, quando puxou a conta, meu dinheiro não dava. Aí eu chamei um do rapaz, olha, tira uma mercadoria dessa, tirei essa mercadoria que o dinheiro não vai dar não. Aí o dono estava assim, que eu nem sabia quem era. Ele, não, faça um vale para ele. Aí, segunda-feira ele paga. Na segunda-feira eu voltei, agradeci a ele, porque ele não me conhecia. Aí fui lá, paguei, aí ele me chamou assim, separado, a parte.
e disse, olha, no dia que você não tiver dinheiro e precisar fazer uma comprinha que o dinheiro não der, pode comprar que eu vou abrir um crediário para você. Aí abriu o crediário e eu fui crescendo, fui aumentando as minhas compras, muito pontual também, os meus fregueses muito pontual comigo, homem de vergonha que hoje morreram já quase tudo, de caráter, de trato, e foi crescendo meu comércio, foi crescendo, que teve dia dele me mandar 2,5 caminhão de mercadoria, que hoje eu não tenho condição de comprar fosse para o comércio nenhum. E não tinha data marcada para eu pagar, não. Só que com 15 dias eu já levava uma quantia de dinheiro que dava quase o débito. Eu sou católico, eu sou devoto de São José. A minha mãe, na hora de dormir, chamava um por um, se juntava ali e ela começava a rezar. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, creio em Deus Pai. E as outras rezas que ela sabia, ato de condição. Tinha que fazer isso para poder dormir. Depois, dar a benção. E isso sempre era de joelho, na hora da nossa reza. Não era negócio de rezar, dormir sem nem dar a benção, nem levantar de manhã, ter a reza da manhã e depois dar a benção aos pais, a avó estivesse presente. E na hora que encontrava, ia lá, dava a benção. Aquelas pessoas mais velhas, não tinham o respeito, nem essa que foi a parteira sempre da região, dava a benção a ela. Essa senhora que rezava de mau olho, chamada Rita, é a tia Rita. E todos os que eram parentes tinham sua benção, mas tinha aquele respeito. O padre pedia a benção. O padre era um dos apóstolos da época, famoso assim, com grande respeito. Tinha sempre essa reza, até uma época uma senhora queria me ensinar uma reza e eu não aprendi. Era uma reza de proteção. Ela disse o nome que era, mas eu não gravei nem aprendi. Não, e nem podia dizer a ninguém. Tem até um texto no meu terreno, que eu tenho um terrenozinho adquirido honestamente, comprando. A primeira compra foi de 12 tarefas e depois segui, comprava 2 tarefas, 3 tarefas. Então fazia 6 juntos daquela, como ser separado, eu comprava. E hoje eu tenho, graças a Deus, São José, meu poderoso Pai amoroso, conseguiu que me deu como eu chegar até onde eu cheguei. Lá a gente se reúne, eu convido o texto dos homens e vai ao pessoal, a família de um modo geral, que teve um ano, esse ano não, porque eu tive um problema de saúde, eu fiquei sem poder ir, mas lá chegou a ter uma média de 300 pessoas. É dia de São José, dia 19 de março. Preguei a minha alma e teve aqui na Bananeira. Era a Santa Missão, Junqueiro, São Sebastião. A gente ia a pé lá da Barriguda para Junqueiro, que é longe. E para São Sebastião também, para Bananeira aí já era mais perto. Juazeiro fui uma vez, mas já fui um dia e voltei de novo. Só fiquei um dia lá. Fui mais esse cunhado meu, o Juca, e a Ivonete e a Sheila, já tinha a Sheila. Hoje ninguém tem nem esse respeito. Tanto que hoje eu observo até nas igrejas, tem alguém que vai para a igreja com um boné, ou na época da nossa festa aqui, que a missa é campal. Aquelas pessoas que eu penso para mim, que não tem costume de andar nas igrejas, só numa missa de 7º dia, final de ano, missa de finado, de um mês é que comparece na igreja. Pela pessoa que faleceu ser um amigo com um chapéu na cabeça, ou mascando chiclete, ou comendo pipoca, que eu acho um desrespeito. Na Bananeira, eu cheguei aqui de São Paulo nos finais de 71. Já vim direto para aqui, estou desde 71 aqui. Aqui tem um terreno que foi de meu pai, eu estou até fazendo a documentação agora, e tem aí uma média de umas 80 tarefas de terra, o Jardim toma conta de uma parte lá, e o outro genro trabalha em outra, outro trabalha em outra. E aqui é um terreno muito bom, valioso, mas não tenho. Meu xodó é lá. Lá tem 220 tarefas de terra junto, que tem valores aqui na nossa região. E umas vaquinhas, arrendo uma parte para alguém que planta lá. Meu lazer é lá. E não deixando para trás a mercearia, que foi quem dali nasceu tudo. Eu comprando uma bolinha de fumo, juntando 10 mil quilos de fumo, vendia. E fui
fui crescendo, que cheguei a vender até 40 mil quilos de fumo, perdi. Foi uma pessoa que convidou eu, se eu queria fazer essa história. Foi a família da uma nora da dona Dé, aqui, eu conheço por Dé, aqui ao lado, descendo na rua São Pedro, que ela fez. Aí perguntou se eu queria fazer, que uma pessoa tinha perguntado se tinha alguém que queria fazer, ela achou que era eu. Eu disse, bom, se acha que é eu aceito, sim. Ela foi quem estava de frente, levou as pessoas que vieram aqui a primeira vez, foi o filho Nezinha, o Ricardo. Ele veio, eu estava no terreno. Ele disse, não, ele chega lá. Mas ela levou eu até lá e ele se apresentou. O seu Nezinho eu conheci, meu pai vendeu algodão para ele. Pessoa de bem, um homem de bem, que o meu pai negociou com ele. Tinha uma senhora também ao meu lado, ao lado dele, aliás, que veio com ele, a secretária, sei. Aí disse, eu sou de Junqueiro, eu sou aqui perto de você. Eu digo, eu sou de Junqueiro. Ela disse, diga não, eu digo que sou. Eu sou do sítio, não sou da cidade, não. Aí ele disse que vinham as pessoas aqui para fazer ter uma conversa e depois vinha o que ia fazer tudo certo. Primeiro vinha um para só fazer uma identificação aí, sei lá. Chegou aqui, eu não estava também. Estava no terreno. Porque eu preciso de umas pessoas fazendo um serviço. E essas pessoas, está muito difícil hoje. Profissional de cerca, para fazer a cerca certa. E tem um menino que tinha o pai dele, que era o meu feitor de cerca. Quando eu precisava, ele estava ao meu lado. Que teve alguma ajuda minha também, por algum motivo. E era uma pessoa que tem um grande respeito comigo e eu por ele. Que eu não sou daqueles patrão, vamos dizer, daqueles que porque está pagando uma diária querer humilhar o trabalhador. Não sou, não gosto disso. Eu como mais ele, meio-dia a Joanete mandou almoço para mim, mandou mamita para os trabalhadores, manda a minha refeição, que é mais diferenciada por causa do regime. Mas eu como junto deles, assim, não tem esse negócio, porque eu sou o patrão, não tá querer ser mais do que ele, não. Não sou de jeito nenhum. É tudo, né? A família é tudo. Para um casal é tudo. Agora tem que ter respeito, né? E que os filhos, a gente tem que dar o conselho a eles e orientar o que é bom e o que não é bom. Em primeiro lugar, cada um ter o respeito um pelo outro e saber conversar com os filhos e também ter uma certa autoridade, que hoje é difícil. Os pais terem autoridade com os filhos, depois dos 18 anos, engrossar o pescoço e dizer, não, aqui quem manda na minha vida sou eu. Mas depois, às vezes, cai numa situação que volta a precisar dos pais, de orientação, de um modo geral, né? Amor, que hoje em dia ninguém tem. Tá difícil. Muita coisa. Para mim, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Compreensivo, né? Na hora H, a gente tem que conversar, né? Se entender. Porque se não conversar os dois, é difícil. Em primeiro lugar, se gostar, né? O respeito. E o entendimento um com o outro. Às vezes um está com a cara feia, o outro tem que estar com a cara mais alegre, né? Para tirar aquela cara do outro que está fechado. Isso ela faz mais comigo do que eu com ela. Porque às vezes eu fico mais abusado com alguém que está fazendo as coisas que eu não gostaria que fosse daquele jeito. Às vezes é da família mesmo, filhos, não sou eu de fora. Às vezes eu fico meio abusado, ela que vem me tranquilizar e eu voltar a alegria e daí tocamos a vida para frente. E estamos aqui juntos esses 50 e tantos anos. Começamos em 73, 73, não foi isso? 72. 72, eu já estou mentindo. 72, e namoro, noivado, casamos em 76, estamos com 50 e
tantos anos de conhecimentos. E até hoje estamos juntos e até o final vamos estar juntos, se Deus quiser. Eu tenho muito a agradecer a Deus, em primeiro lugar, meu poderoso São José, que aqui me segura sempre, tenho certeza. E que desde o começo da minha vida que eu me considero um homem abençoado e um homem realizado. Porque o que eu desejava em ter, ele me deu. Era uma casinha para a gente, o nosso lar. Simples, mas o meu desde o começo, aqui, me plantei aqui e daqui só vou sair partir para outra vida. Então só tenho a agradecer que eu adquiri a minha casinha, simples, mas para mim é melhor do que a melhor que tem no mundo. Construir essa família, conhecer ela, uma pessoa que fosse compreensível, pessoa que eu gostasse, como gosto, e ter amor por ela, e construir uma família que nós construímos, ter filhos formados em faculdade, que no meu tempo faculdade era aquela coisa dificilmente. Graças a Deus tem a Shirley, tem faculdade, o Charles tem faculdade, a Sheila fez faculdade, só não fez faculdade o Charlinho. Tem as netos que já está, a Isabela aí já está cursando faculdade, só temos netos até agora. Vai. Não vai puxando as orelhas deles para não querer casar cedo. Primeiro ter o seu emprego para se manter, porque às vezes pode não dar certo com aquele sujeito, mas eu já tenho, porque no tempo da minha mãe e de outras mães, podia estar sendo judiada, mas não tinha o que fazer, porque não tinha um custo de vida para sobreviver. E hoje só não tem quem não quiser mesmo, porque tem as facilidades para estudar, para se formar, para se quiser ser um bom profissional, seguir a carreira. E agradecer a Deus por tudo, pelos meus amigos que eu tenho. Tenho poucos amigos, colegas se tem, agora amigo se tem pouco, mas eu tenho. Tenho, contando com o jeito, tenho o compadre Manuel ali, se eu precisar dele a hora que for, ele está pronto. Tem o Gesso, filho dos seus amigos, Ramiro, mas conhecia por Ramiro, que também é outro. Tem um compadre que está internado hoje, que eu conheci ele há uns anos e me ajudou, assim, cuidava num terreninho que eu tinha lá, e tinha um gado, ele tomava de conta. E esse é amigo também. E tem outros. Tem outros amigos aí que tem um menino aí que anda comigo, chama-se Paulo, que também é meu amigo, mesmo que seja um filho. Tenho um grande respeito por ele e pelas minhas noras, que são as duas noras, são duas pessoas maravilhosas. Tem um genro ali, os genros também, um é mais novato, mas mostra ser uma boa pessoa. E tem outro aí que é mais, já é casado com a Sheila, que é um homem trabalhador. Gosto muito dele, pontual, honesto. E aí por diante. Só tenho a agradecer a Deus, porque até agora não tenho o que dizer do modo geral da família. Tudo está indo bem, então só tenho a agradecer a Deus, que Deus nos proteja, que dê muitos anos pela frente. Meus 100 anos de casamento, vai ter outra festa, você já está convidado, você também, todos estão convidados para vir tomar um copo de refresco, só não tem bebida, viu? Vou logo dizer que nesse agora foi um gasto meio pesado, mas só refrigerante, a comida que foi servida, e salgadinho, doce, um jantar, e teve tudo, sobrou. Uma musiquinha. Música, cantar uma música boa. Eu não gosto daquela música de estar se balançando, não vou nem dizer o tipo da música. Gosto de música boa, música romântica, que tenha letra, que tenha
que tem o que você ouvir. Não aquela nojenta que é os caras com a calça já caindo lá embaixo e se rebolando. Aquela não é música para mim, não. Então vai ter uma música daquela também no meu 100 anos, viu? Pode ficar tranquilo que você vai vir. E daí só tenho a agradecer a Deus e muito obrigado por vocês, por ser essas pessoas que estão me atendendo muito bem. Só tenho a agradecer a vocês, me orientando, e só a Deus em primeiro lugar. Depois vocês que estão aqui ao meu lado, que Deus abençoe cada vez mais. A família é família. Família, quando se reúne a família no almoço, no jantar, é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu me sinto feliz com eles. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau.